Bem-vindo. Você está na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Em instantes, começaremos o culto. Esteja atento à palavra do Senhor. Reúna sua família. Compartilhe este tempo com outros amigos, a fim de que outras pessoas possam receber a palavra de Deus. Daqui a pouquinho, nós vamos começar a falar com Deus e ouvir a sua doce voz. Esteja com seu coração atento. Deus vai cuidar de você. Deus te abençoe.
Graça e paz, amados da parte do Senhor, coloquemos-nos de pé. Louvado seja Deus pelo privilégio de estarmos juntos nessa noite para adorarmos ao único Deus digno de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória por parte da sua igreja. Você é muito bem-vindo nessa noite. Você que está conosco presencialmente, seja bem-vindo. Você que nos acompanha remotamente, de igual modo, que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração por meio da ministração da sua palavra. Eu quero convidar você a abrir o boletim na página de número 8, onde nós encontramos o exercício litúrgico dessa noite. E nós vamos fazer a leitura do texto que nos chama a adoração, chamada a adoração. Celebrai com júbilo ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. E porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, nós somos levados a adorá-lo. Em resposta a este amor incondicional, misericordioso, benevolente, nós somos levados à adoração. E podemos então declarar o nosso amor pelo nosso Deus e dizer: te amo, Jesus, tu és o Alfa e o Ômega. Louvemos ao Senhor. Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti. Com o coração cheio de amor, declaro que tu tens feito a mim. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com teu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, não há para mim
outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus. Não há para mim outro igual a ti. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus. Não há para mim outro igual a ti. Nem no mar, nem no mar, nem na terra, nem no céu, não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu, não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Vamos cantar juntos, só a igreja. Te amo, Jesus. Não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus. E não há para mim outro igual a ti. Te amo, Jesus. Não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus. Não há para mim outro igual a ti. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu.
Início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar em adoração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós chegamos à Tua presença nessa noite para adorar-Te e para reconhecer que Tu és o nosso Deus, o Deus diante de quem nós estamos e do qual esperamos todo dia. Nós reconhecemos que Tu és santo, poderoso, que Tu és aquele, Senhor, que não conhece algo no tempo que possa surpreendê-lo. Antes, o Senhor é o Deus do tempo, o Senhor da história, que controla todas as coisas. A nossa vida está nas Tuas mãos. Nós Te glorificamos nessa noite, exaltamos o Teu nome, reconhecemos que Tu és o único Deus diante do qual a Tua igreja se encontra humilhada. Então, Senhor, em nome de Jesus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. A despeito de ser homens de lábios impuros e de habitarmos no meio de um povo de impuros lábios, que o Senhor mais uma vez seja propício a nós, que o Senhor se incline para nós em misericórdia, por amor e por graça. Receba o culto que ora Te prestamos, receba a nossa adoração, santifica-nos, Senhor, a fim de que a nossa adoração seja agradável aos Teus olhos. É a nossa oração, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diz: amém. Você pode se assentar, amado. Entrai por suas portas com ações de graças. Esse é o texto que nos convida ao momento de consagração dos nossos dízimos e ofertas diante do Senhor. Eu quero convidar você para abrir seu boletim na página 8, e nós faremos juntos a leitura do texto de Provérbios 3, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor juntos: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, quando a palavra do Senhor vem nos dizer para honrar o Senhor com os nossos bens, o que Ele está nos apontando é de que existe uma forma com a qual nós nos relacionamos com aquilo que nós possuímos. E quando o sábio escreve que nós devemos honrar o Senhor, ele reconhece que nós somos submissos ao Senhor.
Ele reconhece que ao Senhor pertence todas as coisas. Do Senhor são os nossos bens. Quando nós entregamos uma pequena parte daquilo que nós aparentemente possuímos, nós não estamos dizendo ao Senhor que somente os dízimos e ofertas pertencem a Ele, mas que tudo o que nós somos e temos pertence ao Senhor. Honrar ao Senhor com os nossos bens é dizer não aos nossos desejos avarentos, é dizer não à infidelidade que muitas vezes é nutrida em nosso coração de retermos do Senhor para a manutenção de sua casa os nossos dízimos. Quando a palavra do Senhor vem nos dizer, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, Ele está dizendo, reconheça o privilégio de participar da obra do Senhor, já que o que você tem pertence a Ele. Nós precisamos, como crentes, não tem problema nenhum a gente falar sobre dinheiro e dízimo, porque pertence ao Senhor, mas nós precisamos sondar o nosso coração e reconhecer se há algum caminho mau nesse sentido. Não participar voluntariamente das ofertas ao Senhor por amor ao dinheiro, por egoísmo, é um pecado. É um pecado de desonra ao nosso Senhor, que pertence a quem pertence todas as coisas. Agora, se você nos visita, não fica constrangido com esse tipo de palavra. Nós reconhecemos uma alegria de participarmos da contribuição, de contribuirmos em participação para a expansão do reino do Senhor. Todo o dinheiro que nós depositamos na casa de Deus tem um único objetivo: expansão do reino do nosso Senhor. Já pensou que privilégio é esse? E muitas vezes nós nos omitimos de fazer. Nós somos convidados, por tudo aquilo que o Senhor nos dá, que pertence a Ele, de ainda participarmos da expansão do seu reino. Se você veio preparado para isso, se você tem no seu coração o desejo de participar, quero convidar você para que quando você o fizer, venha pelos corredores laterais, volte ao seu assento pelo corredor central. Mas uma coisa nós sabemos, os nossos celeiros, os nossos lagares, eles continuam com provisão, porque o Senhor é a nossa provisão. O Senhor tem mantido as nossas casas com alimento, e por causa disso, nós continuamos a reconhecer a fidelidade do Senhor, dando à casa do Senhor dízimos e ofertas diante dele. Quero convidar você para que nós fiquemos de pé, e juntos, consagrando ao Senhor as nossas vidas, os nossos dízimos e as nossas ofertas, que a gente cante junto com a banda Adoração Sem Limites, para a honra e glória do Senhor, a quem tudo pertence. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti, não há. Meu desejo é te adorar, mais e mais, sem limites, te entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti, não há. Meu desejo é te adorar, mais e mais, sem limites,
Oremos. Senhor, glórias te damos pelo privilégio de estarmos dizimando e levando ofertas à tua casa, Pai. Obrigado porque a gente sabe, como o pastor Daniel falou aqui, que aqui nós podemos fazer isso com a consciência, Senhor, de que não é uma transferência de propriedade, porque o único proprietário de tudo isso é o Senhor. A consciência de que isso é só uma redistribuição administrativa e que mesmo como administradores somos apenas agentes de realização da tua vontade, que é a expansão do teu reino. Senhor, obrigado por essa convicção que nos faz falar sobre isso e lidar com isso sem constrangimento. O único constrangimento que recebemos, Pai, é o do Teu Santo Espírito, Senhor, que nos constrange a continuar investindo no Teu reino. Que seja isso que domine o coração dessa igreja e dos seus líderes, Pai. Louvamos ao Teu nome por esse privilégio. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é uma alegria nós recebermos pessoas que nos visitam, é sempre um momento de muita festa, de muita alegria no coração de cada um de nós da Catedral. Eu gostaria que você, que nos dá o prazer da sua companhia, na condição de visitante, queira, por gentileza, se colocar de pé, a fim de que a igreja possa identificar você, receber você carinhosamente. Algum visitante? Que bênção! Alegria ter você com a gente. A comissão de recepção vai fazer chegar em suas mãos uma singela lembrança, em nome da Catedral. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Você que está conosco na transmissão, também na condição de visitante, você é muito bem-vindo. Apareça aqui, estando no Rio, venha nos fazer uma visita presencialmente. Se você está acompanhando, participando deste culto pela internet, e aos queridos que nos visitam aqui nessa noite, se vocês pertencem a alguma igreja, mande um abraço para o seu pastor, para a sua igreja, e caso presbiterianos, para o seu conselho, para os presbíteros da sua igreja, por parte da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. E se você chegou aqui procurando uma igreja, um lugar para adorar a Deus, há um lugar especial para você aqui na Catedral. Venha adorar ao Senhor conosco. Que Deus nos abençoe. Esteja envolvido e atento a tudo que a sua igreja faz. Há um lugar para você nas atividades da sua igreja. Deus te abençoe. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Este é o momento em que vamos orar, suplicando as bênçãos de Deus para a nossa vida, para a nossa família e para a sua igreja. Nós vamos ler a uma só voz o texto do profeta Jeremias, capítulo 29, versos 11 e 12. Texto transcrito em nosso boletim. Leamos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Deus nos ouve e responde as nossas orações. Nós vamos agradecer as bênçãos recebidas, vamos confessar os pecados ao Senhor e pedir o seu perdão, vamos também interceder pelos enfermos. Nós vamos adorar ao Senhor com o cântico espiritual, o Espírito de Deus está aqui. E após o cântico, nós vamos nos ajoelhar para um momento de oração silenciosa e oração pastoral.
de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Contemplar tua glória e majestade, Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Eu quero contemplar tua glória e majestade, Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh,
Ó Deus, nós te louvamos, porque através de Cristo nós temos acesso à tua presença. E estamos diante de ti agora, Deus, derramando o nosso coração. Queremos te agradecer pelas bênçãos que tu tens derramado sobre a nossa vida, a nossa família e a tua igreja. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, pela tua proteção e pela tua provisão. Intercedemos agora, ó Pai, pelos enfermos. Tu conheces cada um, inclusive, ó Pai, aqueles que estão mencionados no livro de oração da igreja. Pedimos que tu visites cada um, que tu estendas a tua mão para tocar cada um, restaurando a saúde para a alegria deles, para o bem-estar deles e para a glória do teu santo nome. Ó Pai, pedimos-te perdão pelos pecados cometidos, por palavra, pensamento, ação e omissão. E pedimos o teu perdão, para que a nossa vida esteja em plena comunhão contigo. Ó Pai, responde favoravelmente a oração que os teus filhos te fazem agora, porque nós oramos pela mediação de Cristo e em nome dele, o teu Filho, nosso Salvador, nosso Senhor. Amém. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Este é o momento em que o Senhor fala pela sua palavra à igreja. Convido os irmãos a ficar de pé para a gente ler junto, alternadamente, o livro de Josué, capítulo 10, de 1 a 15. Josué, capítulo 10, versículos de 1 a 15. Começarei lendo o primeiro versículo, e os irmãos o seguinte, e assim a gente vai sucessivamente, e no 15º a gente lê junto. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente e feito Ai e ao seu rei como fizera a Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jamute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas
se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e a toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Todos juntos. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que o Senhor abençoe o nosso pastor André, que trará a mensagem desta noite. Amados de Deus, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus da nossa salvação. Eu desejo orar com os irmãos ainda. Queria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e diante de nós a Tua palavra está aberta. Nós bem sabemos de que nós somos incapazes de entendê-la mediante a nossa própria sabedoria. Necessitamos sim da iluminação do Teu Espírito Santo, gerando luz à nossa consciência, a fim de que as Escrituras abertas diante de nós possa falar ao nosso coração e a Tua igreja possa receber com entendimento. Oramos assim, agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amados, coragem para recomeçar é o tema da série, baseada na exposição do livro de Josué. Essa série ela termina no último domingo deste mês de junho, portanto no capítulo de número 13. Se você, porventura, nesta caminhada, perdeu um dos cultos vespertinos, que trata desta série da exposição, que vai do capítulo 1 ao capítulo 13 de Josué, através da conta do YouTube da igreja, você pode acessar e pode ouvir a mensagem do culto que você não esteve presente aqui. No domingo passado, nós não olhamos para Josué capítulo 9. Nós vivemos aqui um tempo abençoador em função do encerramento da conferência Abrigo, promovido pelo Encontro de Casais da Igreja. Em função disso, eu me sinto na obrigação de recapitular rapidamente, ou de lembrar você rapidamente o que aconteceu na narrativa de Josué, no capítulo de número 9. Josué estava avançando nas terras de Canaã. A cidade fortificada de Jericó já havia ficado para trás.
os homens valentes da cidade de Ai também haviam sido derrotados. Os outros povos que habitavam na terra de Canaã ouviam a fama de Josué e dos filhos de Israel. Olha, os filhos de Israel que saíram do Egito e que estabeleceram uma peregrinação no deserto já atravessaram o Jordão e estão conquistando espaço dentro de Canaã. Jericó e Ai já ficaram para trás. Esta era a fama corrente de Josué e dos filhos de Israel dentro de Canaã. E diz o capítulo 9 que os gibeonitas, os moradores de Gibeão, dentro de Canaã, temeram também ser conquistados por Josué e pelos filhos de Israel. E eles assumiram a seguinte estratégia: nós vamos nos apresentar a Josué e aos filhos de Israel e vamos informar que nós somos um povo distante e não vizinhos aqui em Canaã. E assim eles os fizeram, e Josué foi convencido, os filhos de Israel foram convencidos que os gibeonitas não eram seus vizinhos. E Josué estabelece uma aliança mediante a esse falso testemunho dos gibeonitas. Porque os gibeonitas eram sim, deveriam ser sim considerados como um povo vizinho, até porque Gibeão estava dentro de Canaã. E diz o texto que depois de 3 dias, os filhos de Israel e Josué foram informados de que os gibeonitas mentiram, de que não faziam parte de um povo distante. Eles eram vizinhos dentro da terra de Canaã. Lembrando de que Josué e os filhos de Israel estavam devidamente acampados em Gilgal, dentro da terra de Canaã. E diz o texto que os filhos de Israel se apressaram e disseram: por que vocês fizeram isso? Por que vocês mentiram? E os príncipes dos filhos de Israel disseram: olha, nós não podemos acabar com a vida de vocês, porque fora feita uma aliança com o povo gibeonita, e diante de uma aliança firmada, nós não podemos exterminar vocês. Logo em seguida chega Josué: por que vocês mentiram? Por que vocês se passaram como um povo distante e não nossos vizinhos? E eles disseram para Josué: nós conhecemos a fama dos filhos de Israel, nós conhecemos a profecia de que Deus prometeu a Moisés e aos filhos de Israel habitar a terra de Canaã e expulsar todos os moradores de Canaã. E nós tememos e por isso mentimos. E pedimos para que o Senhor estabelecesse com nós uma aliança. E Josué, depois de tomar conhecimento disso, informa a todos os gibeonitas que eles seriam escravos para todo sempre. Nós não podemos acabar com o povo de vocês em função da aliança que fizemos. Nós não vamos transgredir a aliança, mas vocês serão nossos escravos. Vocês serão cortadores de lenha e vocês serão tiradores de água. Em todo tempo haverá escravo no meio de vocês. E depois disso, nós adentramos o capítulo 10, o capítulo que nós lemos hoje. Eu quero chamar a sua atenção para algo importante no verso 1 do capítulo 10. Queria que você olhasse na sua Bíblia, porque é possível que alguma coisa salte aos teus olhos ou aos teus ouvidos mediante a narrativa do verso 1. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué
tomara Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai ao seu rei como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Isso pode parecer estranho para você. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, temendo Josué e os filhos de Israel? E por isso aqui cabe uma explicação de cunho histórico para que isso fique claro na nossa mente. Jerusalém aqui ainda não era a capital religiosa de Israel. Vale lembrar que Jerusalém passa a ser a capital religiosa de Israel sob o reinado de Davi. Jerusalém, devidamente plantada no território de Canaã, ainda não era propriedade de Israel. Aliás, é a primeira vez que a cidade de Israel é mencionada na Bíblia, está aí, em Josué 10:1. Ela é mencionada lá no Gênesis, quando diz que Melquisedeque era rei de Salém. Salém era a cidade de Jerusalém, mas esse nome ela recebe aí, Josué 10, verso 1. Ela só é devidamente conquistada ou completamente conquistada pela iniciativa de guerra do rei Davi. Havia uma fortaleza em Jerusalém, e Davi se apropria dessa fortaleza e faz dele a moradia real. Por isso que a cidade de Jerusalém passa também a ser conhecida como a cidade de Davi. Mas até aqui ela não era uma cidade que representava um espaço religioso para os filhos de Israel. Por isso esse rei chamado Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu também acerca de Josué e da aliança que Josué fez com os gibeonitas. E Adoni-Zedeque não perde tempo. Ele forma uma coalizão do mal. Ele se junta a 4 reis que habitavam a terra de Canaã para incidir contra os gibeonitas que traíram os seus vizinhos dentro de Canaã. Adoni-Zedeque diz: olha, os gibeonitas fizeram aliança com Josué e com os filhos de Israel, então nós vamos atacá-los. E chama 4 reis, obviamente com os seus homens de guerra. Os gibeonitas ouvem falar acerca dessa iniciativa e se apressam em pedir socorro a Josué. Olha, nós fizemos aliança com você, Josué, e com os filhos de Israel, e o rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, se juntou a 4 outros reis e vem nos atacar. E diz o texto que os gibeonitas pediram socorro, e a palavra é: apressa-te-nos em nos socorrer. Venha depressa em nos socorrer. É um pedido desesperado para que os gibeonitas não fossem atacados por essa coalizão de 5 reis, coalizão do mal. E Josué, homem valente, ele ora ao Senhor, e o Senhor diz o seguinte: olha, você pode ir, porque eu tenho te dado, tenho entregue em tuas mãos todos estes povos, e você sairá vencedor desta guerra. A partir daí nós vamos presenciar algumas decisões que são tomadas em todo esse processo de guerra que Josué e os filhos de Israel estavam mais uma vez travando no território de Canaã. Nessa noite eu quero pensar com os irmãos acerca do seguinte tema: decisões para dias difíceis. Decisões para dias difíceis. Josué estava vivendo um momento de decisão. Mais uma guerra,
mais uma empreitada onde haveria a certeza de derramamento de sangue. A sua missão de ocupar a terra estava em voga, estava correndo. Filhos de Deus seriam alcançados pela guerra, povos vizinhos seriam alcançados pela guerra. Havia um cenário de dor e de sofrimento. Guerra nunca faz bem à vida humana. Nesse contexto, nós bem entendemos que havia uma justificativa, porque a missão de Josué era expulsar todos os inimigos que habitavam na terra de Canaã, terra que Deus prometeu aos filhos de Israel. Mediante a todas essas coisas, nós passamos a compartilhar 3 conselhos para os dias difíceis. É possível que você não esteja envolvido ou contemplado num cenário de guerra como Josué, como os gibeonitas, ou como aqueles 5 reis, e depois Josué teve que enfrentar outros 7 reis e os derrotou. É o que diz o final do capítulo 10. É possível que você não esteja envolvido nesse contexto, mas decisões nós temos que tomar todos os dias da nossa vida. E mediante a isso, à luz do texto que lemos, eu quero compartilhar 3 conselhos acerca daquilo que devemos levar em consideração quando tivermos que decidir em tempos de dificuldade. O primeiro conselho é: reconheça sua necessidade e peça ajuda. Reconheça a sua necessidade ou a sua fragilidade e peça ajuda. Os gibeonitas não tiveram nenhum tipo de receio para se levantar e correr em direção a Josué e dizer: olha, nós seremos atacados por uma coalizão de 5 reis. Nós somos teus servos. Nós estabelecemos com você uma aliança. Por favor, apressa-te em nos socorrer. Nós, ainda que sejamos considerados homens valentes, nós não podemos resistir diante de uma coalizão de 5 reinados. Por favor, Josué, nos socorra. Os gibeonitas não apenas reconhecem a necessidade, mas eles automaticamente pedem ajuda. O verso 6 do capítulo 10 diz o seguinte: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. É um sentimento e uma consciência de que está apertado para mim e eu preciso de ajuda. E se a gente fosse obrigado a perguntar a nós mesmos acerca de tantas circunstâncias que a gente vive na vida, todos nós somos sabedores de que as necessidades mais diversas, das áreas mais variadas da nossa vida acontecem e nos alcançam. E é nesse momento que a gente tem que reconhecer a nossa necessidade e, se necessário for, pedir ajuda. Você pode ser crente novo ou antigo, exercer um cargo de muita ou pouca influência na igreja, ter um papel de pouca ou muita responsabilidade, ter uma demanda que exige muito do teu tempo ou não, mas na verdade não há entre nós nenhuma pessoa que não careça e que não precise, em um tempo da sua vida, receber socorro e receber ajuda. A soberba, ela precede a queda. Muitos caíram e passaram por apertos e dificuldades sem fim, porque tentaram resistir
diante de necessidades, sem abrir a boca e acenar, solicitando e pedindo ajuda. Tentaram enfrentar a adversidade sozinhos. Foram despidos de uma voz conselheira. Caminharam despidos de uma amizade sincera. Caminharam despidos de uma palavra de ânimo, de ajuda, de consolo, de conforto. É sinal de humildade, é sinal de nobreza, é sinal do reconhecimento de que nós não somos nada, porque diante das nossas necessidades, nós temos a hombridade de dizer: olha, está doendo, me ajuda, me socorre. Eu fico imaginando o semblante dos gibeonitas, dizendo: olha, Josué, não demores, apressa aí nos seus passos, chame todos os teus homens valentes, porque nós não resistiremos a esta coalizão, todos nós perecemos, por favor, nós somos teus servos, ajuda-nos. Já conheceu uma pessoa que está sofrendo e não aceita receber ajuda? E está ali resistindo, mas não consegue se desvencilhar do seu eu, e gritar e falar: olha, para o mundo aí, porque está difícil. Conhece aquela pessoa que está tentando resistir com as próprias forças, e as forças estão esvaindo, estão escorrendo por entre os seus dedos, ela não consegue se suster diante da dificuldade, mas ela ao mesmo tempo é incapaz de abandonar o seu ego e falar: olha, me ajuda, eu estou em dificuldade. A história de Jairo, contada lá em Marcos 5, é para mim uma história extraordinária, como muitas contadas nos evangelhos. Diz o texto, irmãos, que ele era um dos principais da sinagoga. Ele era importante. Trabalhava diretamente na interpretação da lei. Mas ele estava com uma filhinha à beira da morte, diz o texto. E ele se vê incapaz, diminuto, impotente, para resolver o problema da enfermidade da sua filha. E ele abre mão de todo o contexto criado à sua volta, sendo um dos principais da sinagoga. Ele vai se despir de todas essas coisas e vai atrás desse homem chamado Cristo, que tem uma palavra que impacta o coração das pessoas, que está fazendo os aleijados andarem, os cegos enxergarem, os mudos falarem. Esse Jesus que tem um poder de cativar pessoas e de visitar o outro na sua mais profunda necessidade. Eu vou atrás desse Jesus, eu vou pedir ajuda. Minha filhinha está à morte. Vem, Senhor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e ela viverá. Está lá em Marcos 5. Ele desce de todo o contexto criado à sua volta, reconhece a sua necessidade, grita e pede ajuda. Tem horas que a gente precisa gritar, no melhor sentido da palavra, para que as pessoas possam ouvir o nosso pedido de socorro e nos atender. Diante de decisões e dias difíceis, reconheça a sua necessidade e peça ajuda. Em segundo lugar, seja criterioso nas suas alianças. Seja criterioso nas suas alianças. O texto em que nós lemos há uma descrição de duas alianças. A primeira aliança que foi feita Josué e os filhos de Israel com os gibeonitas, por um caminho equivocado. Nada justifica você mentir. Nós bem sabemos quem é o pai da mentira.
Ah, eu menti para amenizar a dor. Você pode até esperar um pouco de tempo para você compartilhar a verdade. Mas você mentir para ajeitar um contexto, esquece. Mentira não conserta mentira. O que conserta mentira é a verdade. A gente fica olhando para a vida dos gibeonitas, um povo que seria massacrado, sim. Mas eles estabeleceram aliança com Josué e com os filhos de Israel com o viés da mentira. Nós somos um povo distante. Nós não somos vizinhos. A gente pode fazer aliança com vocês? Nós não estamos aqui para oferecer resistência. Nós não vamos lutar pela possessão da terra. Nós somos distantes. Nós estamos distantes de Canaã. Josué acreditou. Os filhos de Israel também. Mas diz o texto que depois de 3 dias a máscara caiu. Os filhos de Israel ficaram indignados. Josué também. A partir de agora vocês serão escravos, rachadores de lenha e coletores de água. Uma aliança que foi estabelecida por um viés equivocado. E a outra aliança é a aliança dos 5 reis, da coalizão do mal. Uma aliança que foi estabelecida para o mal, para punir um povo que era menor e que não tinha a mínima chance diante desta colisão. Então nós temos 2 alianças descritas no texto. A aliança equivocada pelo viés do equívoco, da mentira, e a aliança de reis mal intencionados. E isso é sério, porque quando a gente estabelece uma aliança, nós estamos juntando com quem quer que seja todos os nossos sentidos de vida, e isso é importante. E saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, não existe a mínima possibilidade de você viver aqui sem que você seja obrigado a estabelecer alianças. Alianças que são formalizadas na caminhada e alianças que são formalizadas no papel e no dia a dia. Quando a gente olha para o contexto da família, a gente não pode entender esse contexto que não seja pelo viés da aliança. Marido com a mulher com o seu marido, os pais com os filhos na condição de irmãos, a aliança mediante ao sobrenome e a oportunidade de fazerem parte da mesma família. Nós temos uma aliança aqui, nós somos irmãos e servimos o mesmo Deus. Na relação de patrão-empregado, existe uma aliança estabelecida num contrato. E tantas outras alianças poderiam ser citadas aqui. Quando você trabalha no ministério da igreja, você tem aliança com aquele que é seu par dentro do ministério. São alianças que a vida nos propõe e ninguém pode fugir destas coisas. Mas diante do texto que nós lemos, a palavra de Deus está dizendo: seja criterioso com as alianças que você estabelece. Você só está aqui e tem entendimento daquilo que está acontecendo no culto, porque Deus, por graça e misericórdia, resolveu estabelecer com você uma aliança. Então, queridos, nós precisamos ser mais criteriosos diante de estabelecermos as nossas alianças. Dá um recado aí para o adolescente que está namorando. Você, menino, examina a menina. A menina é o contrário. Jovem, o noivo. Aquilo que você vai empreender na sua vida de ordem profissional. Cuidado, porque em todas as nossas ações nós estamos sendo levados a estabelecer alianças. E nós vemos a descrição do texto, alianças equivocadas. Os gibeonitas, embora sendo socorridos pelos filhos de Israel e por Josué, diz o texto que eles seriam escravos para todo sempre. Não haveria uma época em que não haveria um escravo na cidade de Gibeão. Os 5 reis que firmaram a aliança da coalizão do mal foram exterminados.
Mais à frente há uma coalizão de 7 reis que nasce em Maquedá e todos também são exterminados. Cuidado onde você está botando o seu coração, a sua mente e o seu CPF. Cuidado com quem você está firmando uma aliança e está colocando os seus sentimentos, a sua intelectualidade, aquilo que você tem, aquilo que você é. Diante de dias difíceis, nós precisamos ser mais criteriosos para estabelecer alianças. Gênesis 17, verso 7 diz o seguinte, para acalmar a nossa alma: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Por que o pastor está lendo esse texto agora? Porque se você referenciar todas as suas alianças a partir da aliança que você tem com Deus, você vai ser feliz nas demais alianças que você estabelecer nessa vida aqui. Se a referência, for a aliança que você tem com Deus, não existe possibilidade de fracasso nas alianças que você estabelecer aqui nas suas relações horizontais. Em tempos de adversidade, em dias difíceis, reconheça a sua necessidade e peça ajuda, grite, mas seja criterioso nas suas alianças. Em terceiro lugar, creia na intervenção sobrenatural de Deus. Creia na intervenção sobrenatural de Deus. Josué, você pode ir. Junto os homens de guerra, diz o texto que ele parte de Gilgal e a partir da noite começa a guerra. Muitos são feridos pelo fio da espada dos filhos de Israel. E diz o texto de que em um determinado momento Deus faz cair chuva de pedra. E no verso 11 diz: mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Muitos morreram pelo fio da espada, mas na sua grande maioria morreram por causa da saraiva, da chuva de pedra que caía sob a coalizão do mal. Só que havia muita gente. Eram 5 exércitos juntos. E Josué fala: Senhor, eu preciso de mais um tempo. Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aljalom. Josué faz um pedido desesperado diante de Deus. Olha, sol, para um pouquinho, lua, para um pouquinho também, porque ainda existe muita gente para morrer. E diz o texto de que o sol parou e a lua se deteve. Quando você tiver um tempinho, você pode buscar mesmo essa pesquisa na internet, e você vai ver que há evidências científicas que comprovam este atraso, registrado no livro de Josué, onde o sol parou e a lua se deteve por obra da intervenção sobrenatural de Deus. Vale ressaltar de que antes do sol parar e da lua se deter, há uma ação sobrenatural, porque são as pedras que Deus manda que atingem em maior número a coalizão do que aqueles que morreram pelo fio da espada de Israel. Deus falou para Josué: acredite. Aquela promessa feita a Josué lá no início: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus está cumprindo dia após dia com Josué avançando no território dos cananeus. Marcos capítulo 10, verso 27 diz o seguinte acerca desse Deus que pode todas as coisas. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Num dia de dor, de decisão que você precisa tomar, num contexto de dificuldade, creia
de que Deus age de forma sobrenatural, surpreendendo o seu coração e todas as pessoas que estão à sua volta. Quando o homem diz, olha, não tem mais jeito, aqui é o final, nada mais pode ser feito. Aqui é o fim, todas as nossas possibilidades se esgotaram, já era, acabou. Aí Deus surpreende o coração do homem e faz aquilo que nenhum de nós pode fazer. Isso nos contextos mais variados da nossa vida. E Deus nos surpreende, porque o Deus a quem servimos é o Deus que pode todas as coisas. Lucas capítulo 1, verso 37, no contexto do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo, a palavra de Deus diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O Deus que nos prometeu, o Deus que empenhou a sua palavra e que está registrado nas Escrituras Sagradas, é o Deus que cumpre cabalmente aquilo que Ele prometeu ao seu povo. Porque efetivamente nada pode impedir a ação do Deus vivo. Mesmo sendo os filhos de Israel, com os gibeonitas, diante de uma coalizão de 5 reinados, Deus já havia decretado de que Israel sairia vencedor. Nós precisamos orar, mas nós não podemos orar com timidez. Nós precisamos orar com fé. Nós precisamos ter os nossos joelhos dobrados, mas nós não podemos dobrar os nossos joelhos com timidez. Nós precisamos lembrar e relembrar as promessas do Senhor, dadas à sua igreja, contidas na palavra de Deus, mas a gente não pode lembrar destas promessas, atenuando o poder e a ação destas promessas na vida da igreja. Nós precisamos relembrá-las com fé. O Deus a quem nós servimos pode todas as coisas. Em dias difíceis, nós precisamos crer de que Deus pode intervir em qualquer situação. Quer seja usando os meios ordinários ou extraordinários, ninguém pode frustrar os planos e as ações de Deus. O Deus a quem servimos pode todas as coisas, mesmo que para o homem ele entenda que seja impossível. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no último versículo desse capítulo 10, o verso 43. Pode parecer que essa informação do capítulo 43 não diga muita coisa para você. Mas o verso diz assim, eu queria ler com toda a igreja, vamos ler todos juntos. 43 do capítulo 10, o último versículo do capítulo. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Isso pode parecer uma informação que não faz muito sentido ser lembrada. Pode parecer ser uma informação que não traz muita importância ou significância. Acabou a batalha, Josué vence os 5 reis, os prende na cova, e era o período da lei, o povo e os reis são exterminados, assim como os 7 reis que depois se juntaram. E depois de todo esse contexto de guerra, em que Josué e os filhos de Israel voltam, a Bíblia diz que eles voltam para o vale em Gilgal. Isso traz para nós um ensinamento profundo, porque dentro do cenário de Canaã, Gilgal, ele é um cenário que abriga eventos importantes, e todos os eventos que foram acolhidos em Gilgal, dentro de Canaã, são eventos que apontam para a glória de Deus.
quando Josué atravessa o Jordão e pega 12 pedras, representando 12 tribos, ele constrói um memorial de adoração a Deus em Gilgal. Quando os filhos de Israel, que nasceram no deserto, foram circuncidados para renovar a aliança com Deus, eles foram circuncidados em Gilgal. Quando eles celebraram a Páscoa em território de Canaã, a Páscoa foi celebrada em Gilgal. Quando eles repartiram a terra, quando Josué faz o trabalho de repartir a terra para as 12 tribos, ele faz isso no acampamento em Gilgal. Depois de vencer essas alianças e essas coalizões, e de experimentar dias difíceis, Josué pega o povo, e diz o texto, todo Israel, e volta para Gilgal, para que fique bem claro e caracterizado que toda a glória é do Senhor. Os dias são difíceis? São. Peça ajuda, não tenha vergonha. Estabeleça alianças saudáveis, criteriosas. Creia na ação sobrenatural de Deus, mas volte para Gilgal, porque este é o lugar de honra, de adoração, de louvor e de reconhecimento do Deus que tem preservado a nossa vida em dias difíceis. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos faça crescer na tranquilidade e nos dias difíceis. Amém. Nós não podemos encerrar esse momento de culto sem um momento de oração específica. Porque eu quero crer que muitos daqueles que aqui estão terão nesta semana momentos decisivos, momentos de verdadeiras batalhas, e nós precisamos, como igreja, orar juntos. Você ouviu a palavra de Deus, você foi ministrado devidamente pela palavra do Senhor na instrumentalidade do seu Filho. O Espírito Santo esclareceu a você e a mim aquilo que Josué 10 apresenta para nós como uma verdade para a nossa vida. E eu quero orar com você. Talvez você esteja tentando resistir nessa batalha e talvez tenha chegado o momento de dizer: Senhor, eu preciso. Eu quero admitir a minha necessidade, eu quero pedir ajuda àquele que é todo-poderoso. Quero que você feche os seus olhos e coloque diante de Deus a sua vida, os seus enfrentamentos, as suas batalhas, as suas dores, consultas médicas, questões judiciais, um coração frio, batalhas as mais diversas, dores na família. E talvez tenha chegado o momento de dizer: eu reconheço, eu preciso. E você está no lugar certo. Você está diante do Deus que tem poder para operar milagres. Eu gostaria que você ficasse de pé aí onde você está. Se há um enfrentamento específico nesta semana, nós vamos orar, crendo na intervenção sobrenatural de Deus, crendo que Deus tem poder para reverter todo e qualquer quadro. Segundo aquilo que nós ouvimos, o nosso Deus tem poder até de parar o sol e a lua. Nós vamos orar. Quero pedir a você que sai do seu lugar, vem aqui.
Se você está enfrentando uma batalha aí, se avizinha uma questão de dias difíceis, nós ouvimos isto aqui nessa noite. Nós não podemos nos despedir sem esse tempo aqui. Nós precisamos dizer para Deus: Senhor, eu preciso. O Senhor estabeleceu comigo uma aliança eterna, inquebrável. Nós queremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos nessa noite, reconhecendo para o Senhor há demandas, há necessidades, há aflições, há angústias, há desafios contra os quais nós não podemos lutar. Nós não conseguimos dar conta, Senhor. As notícias nos sobrevêm, nos assustam, nos espantam, nos deixam por muitas vezes temerosos. E nós reconhecemos nessa hora, nós precisamos, nós carecemos. A tua igreja declara para o Senhor: eu preciso. Nós precisamos, Senhor. E nós contamos com uma aliança eterna, estabelecida no sangue de Jesus Cristo. Nós confiamos que nós temos uma aliança com o Senhor, cheia de critérios, santos e eternos, inquebráveis e imutáveis. Somos do Senhor. E por isso nós cremos que o Senhor está a ministrar curas, vitórias, bênçãos, livramentos. Deus, nessa noite, em nome de Jesus, ouvimos a Tua voz e queremos declarar que até quando o nosso coração crê, nem isso é nosso. É o Senhor que aplica no nosso coração a certeza de que o Senhor está a cuidar da nossa vida. Visita os Teus filhos, especialmente, Senhor, nessa noite. Faz um milagre. Nós colocamos a vida de cada um desses Teus filhos aqui. As nossas ovelhas, Senhor, que o Senhor nos deu para cuidar. De uma forma particular, Senhor, nós colocamos o Luiz Henrique. Senhor, em nome de Jesus, há poder no Teu nome. Opera milagre, Senhor, entre nós. Nós cremos que o Senhor tem poder para isso. Então surpreenda-nos, Senhor, com aquilo que foge o natural. Visita-nos com o sobrenatural. Surpreenda-nos, Senhor, com o extraordinário. Nós cremos nisso. E nós oramos, nos achegamos à Tua presença e declaramos toda a nossa fé, toda a nossa esperança no Senhor. Então visita-nos, Senhor, e dá-nos saber de vitórias que foram colhidas na Tua presença nessa noite, a fim de que nós nos voltemos para Gilgal e glorifiquemos ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Deus diante do qual nós estamos, em quem esperamos e de onde vem toda a sorte de bênçãos para a nossa vida. Nós louvamos o Teu nome, oramos ao Senhor, crendo que o Senhor já está a fazer isto, e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Nós vamos declarar que nós vamos construir a nossa vida no Senhor. Você pode voltar para o seu lugar. E nós vamos cantar isto. Nós podemos construir a nossa vida nele. Faça deste último louvor desta noite uma oração.
Declare para Deus que a sua vida está nele, é estabelecida nele e somente nele. Não há esperança em nenhum outro lugar. Vamos louvar o Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte de salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu, eu sou Teu. O nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, só Tu és, Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti.
Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, nós oramos por Olívia e Olívia chegou. Já está nos braços do papai e da mamãe Débora e João. E aí agora nós temos outras para nós intercedermos aí. Eu quero falar com os irmãos, já estão divulgados, estávamos aguardando até que todos soubessem para que nós não pudéssemos estragar a surpresa de ninguém. Mas nós precisamos orar pela Beta e pelo Gustavo. Fui confirmar até com o Daniel. Daniel, o planeta sabe, irmão. Porque imagina o pastor falar isso e o casal ainda não falou. Então, Beta e Gustavo estão com um baby. Ainda nós não sabemos o sexo, não é isso? Então vamos orar pela Beta e pelo Gustavo. Mas não apenas eles. Ju e Jeff, também não sabemos o sexo ainda. Vamos orar por esta gestação. E ainda Carol e Tiago. Meus irmãos, é bênção, hein? Já estou olhando para o Kelvin aqui, ó. Olhando para o Vitor e a Drísia. Recebe aí, irmão. Louvado seja Deus. Vamos colocar os joelhos no chão por estas famílias que esperam a chegada de bênçãos e heranças do Senhor. A vitória na vida de cada um de vocês é vitória nossa, da igreja. Nós louvamos ao Senhor por isso. Meus irmãos queridos, é por isso que nós nos alegramos uns com as vitórias do outro. Nós somos uma família. E como família nós queremos rogar da parte de Deus que a sua semana seja feliz, abençoada. Que o Senhor te faça enxergar bênçãos, milagres e vitórias, assim como nós aprendemos na palavra do Senhor nesta noite. Afinal, encerra-se a liturgia do culto e inicia-se a liturgia da vida. Que Deus cuide de você nesta semana. E se o Senhor não voltar nesta semana ou não nos levar para a sua presença, no próximo domingo nós vamos estar aqui, adorando ao Senhor. Você que é membro da catedral, o seu lugar é na igreja, irmão. E não é manhã ou noite, não. É manhã e noite. 10h30 e 19 horas. Começando às 9, na verdade, com a escola dominical. Estejamos juntos em comunhão e em adoração. Nós vamos ser despedidos com a bênção do Senhor e nós vamos pedir ao nosso irmão reverendo Daniel que nos despeça com a bênção do Senhor. Logo em seguida cantaremos o Amém quíntuplo. Você vai se assentar para o momento de pós-lúdio e vamos nos cumprimentar à porta. Povo de Deus, vá em paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o Pai, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo seja com você. E sobre você permaneça, bem como sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, e hoje e sempre.
onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transborda. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com sua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me, até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me, até transborda. Thank you.